dia a todos, graça e paz. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele fale aos nossos corações nessa manhã. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse privilégio de solenidade, estarmos reunidos para louvar, para te engrandecer, para te adorar, para te cultuar nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por isso. Nós te agradecemos por cada um que está aqui, Deus, que tu sabes por que está aqui, Pai. Tu conheces todas as coisas e governa tudo em todos. Nós te pedimos, Pai, fale aos nossos corações, Pai. Também te peço por todos aqueles que ouvirão essa mensagem através das mídias, Pai, que tu possas também falar aos seus corações e que possam se encher da esperança que há em Ti, Deus. Nós te agradecemos pela Sua palavra e te pedimos que fale aos nossos corações nessa manhã, Pai. Fale através da Sua palavra, fale através da minha vida e fale apesar da minha vida, porque sou falho e pecador. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nós falaremos hoje sobre esperança. Esperança. E o texto está lá em Isaías 7,14. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe chamará Emanuel. Irmãos, nos aproximarmos do Natal, onde nós estamos em dezembro, nós queremos convidar a você embarcar numa jornada de 4 sermões, que cada um será focado em um presente que o Natal traz para nós. Esses presentes, eles não vêm embalados em caixas de papel colorido, não são adornados com laços bonitos, nem podem ser comprados em lojas. Eles são dádivas divinas, tesouros eternos oferecidos por Deus por meio do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nessa série nós examinaremos esses 4 presentes: esperança, amor, paz e alegria. E mais do que nunca, nós vivemos em um tempo de anseios profundos que brotam nos nossos corações. Nós desejamos estabilidade em meio à incerteza, nós anelamos por amor em meio a tanto egoísmo, nós suspiramos por paz em meio a tanto caos. E nós buscamos uma alegria autêntica em meio a tanta desesperança. Nós vivemos em tempos em que notícias, as redes sociais, a correria do nosso dia a dia e as crises que são constantes parecem até mesmo minar a nossa capacidade de esperar algo melhor. Há uma sensação pesada no ar, como se estivéssemos sempre lutando ali para manter a nossa cabeça acima da água. E é nesse cenário que o primeiro presente que queremos reconhecer aqui se faz tão necessário: a esperança. E é dela que nós vamos falar hoje, sobre a esperança. Antes de falarmos sobre o tema, eu queria que a gente pensasse um pouco. O que seria da nossa vida sem esperança? O que seria da sua vida sem esperança? Como enfrentar as incertezas de um futuro, as dores do presente e as memórias do passado, sem alguma convicção de que as coisas podem melhorar? Que há uma saída, que há a luz ainda, que a luz ainda não se apagou por completo. A esperança não é um luxo, meus irmãos. É uma necessidade de cada um de nós.
Em um mundo que é tão ferido, tão cansado, nós precisamos de algo que nos ajude a levantar os nossos olhos e a caminhar por um passo adiante e ver além desse caos que nós estamos vivendo. Hoje, ao iniciarmos essa série, nós vamos falar justamente deste presente tão essencial para nossas vidas, que é a esperança. O que significa ter esperança num mundo que parece tantas vezes sem rumo, sem direção? De onde ela vem? Em quem ou no que nós podemos ancorar a nossa esperança? Que o nosso coração se abra, meus irmãos. Se abra a esse presente que Deus deseja nos lembrar neste Natal. E que a esperança floresça onde talvez só haja dúvida, só haja cansaço. Hoje juntos nós vamos descobrir ou redescobrir a força transformadora da verdadeira esperança que há em Cristo Jesus. Lá no começo de tudo, a jornada da esperança, ela tem o seu ponto de partida em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia. Após a desobediência de Adão e Eva, a criação ela foi manchada pelo pecado. Entretanto, no exato momento em que o homem e a mulher experimentaram a separação de Deus, surge a primeira promessa messiânica, um raio de luz em meio à escuridão do pecado. Gênesis 3,15 diz que ali haveria uma semente da mulher, a semente prometida que um dia esmagaria a cabeça da serpente. Ali Deus ele declara que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E esse trecho conhecido como o proto-evangelho, ele anuncia que o mal ele não vai prevalecer para sempre. Haveria um libertador, um redentor estava sendo preparado. Alguém viria para nos salvar. Essa promessa inicial já sinaliza que Deus não deixaria a sua criação entregue ao caos, ao pecado. Desde o princípio, o Senhor projeta um futuro de restauração. É esse fio de esperança que move a história da Bíblia. A partir de Gênesis, os homens e as mulheres se afastaram de Deus. Mas também passaram a esperar o cumprimento de algo que parecia até mesmo impossível, a restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade, e a derrota definitiva do mal, e a renovação do mundo que agora está em pleno pecado. Conforme a narrativa vai avançando, Deus vai estreitando o foco e especificando melhor a linhagem que esse Salvador viria, que o Messias esperado viria. E em Abraão, o Senhor promete que através da descendência dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Observe, a esperança não é mais apenas uma ideia. Não é apenas uma ideia. Agora, há uma família. Há um povo, uma história que se constrói sobre essa promessa de Deus. E em seguida, entre os filhos de Jacó, a tribo de Judá recebe a promessa real, que o rei viria deles. O cetro não se apartaria de Judá, a promessa de Deus fala em Gênesis 49. Indicando que o Messias viria dessa tribo, da tribo de Judá. E mais tarde a promessa messiânica é estreitada ainda mais quando Deus faz um pacto com o rei Davi, assegurando que de sua descendência, da descendência de Davi, se ergueria um rei eterno.
um governante que traria justiça, que traria paz para sempre. E assim a esperança ganha novas cores, novos contornos. O Messias prometido não seria apenas um libertador, mas um rei justo, um pastor do povo de Deus. E ao longo de outros séculos, cada geração de Israel, os israelitas, eles cultivavam ali essa esperança que viria um Messias Salvador. Alguém estava sendo preparado. Mesmo em meio a tanto caos, tanta opressão, mesmo em meio ao exílios que eles passaram, a idolatrias, a fracassos, mantinha-se vivo no meio do povo a certeza de que Deus não havia esquecido da sua promessa, que Ele iria mandar o Messias Salvador. E o fio da redenção não se perdeu, meus irmãos. Ele estava entrelaçado nas tramas da história humana que Deus estava conduzindo pela mão soberana dele. Então nós chegamos em Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Emanuel. O contexto aqui é de crise nacional. O rei Acaz, ele enfrentava uma conjuntura ali política, militar, que estava amedrontando todo o povo. As forças inimigas estavam ali às portas, e o povo de Judá ali temia por sua própria sobrevivência. Não havia garantias humanas de segurança. As alianças, as estratégias terrenas pareciam insuficientes. E nesse cenário, Isaías é enviado por Deus a Acaz. E o profeta ele não traz conselhos ali meramente políticos ou militares, mas a palavra do Senhor, lembrando que Deus não abandona a sua promessa feita a Davi de manter o seu trono. Deus oferece um sinal ao rei, como prova de que ele, o soberano do universo, está no controle de toda a história e nunca deixou de estar. E esse sinal foi um pouco estranho. Não era a chegada de um exército poderoso para salvá-los. Não era a mudança repentina das circunstâncias que eles estavam passando. Era, ao contrário, um sinal humilde, um sinal silencioso, porém um sinal grandioso em significado. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. O nome Emanuel, meus irmãos, significa Deus conosco. Deus conosco. Este não é apenas um sinal qualquer, é a garantia de que Deus está presente, que a sua mão não foi retirada sobre o povo. Deus está presente com eles ainda. Ainda que tudo pareça perdido, Deus está no controle. E para o povo de Judá, ameaçado, inseguro, a promessa de um filho que simbolizava a presença divina era um lembrete que as alianças humanas, as forças militares, elas não são o fundamento da esperança deles, não deveriam ser o fundamento da esperança que eles tinham. A esperança está na fidelidade de Deus, que cumpre as suas promessas independentemente do caos ao nosso redor. Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Emanuel seria o sinal definitivo de que Deus não desistiu do seu povo, mas Ele caminha ao lado dele, guiando através das sombras da história. Deus sempre esteve ali.
Ele nunca deixou e nunca deixará. Aqui está a semente da esperança bíblica. Em vez de depositar a nossa confiança em circunstâncias ou nas nossas capacidades humanas ou a de outras pessoas, Deus aponta para um sinal sobrenatural. A esperança não brota de resultados palpáveis e imediatos, mas a certeza de que Deus cumpre as suas promessas de modo surpreendente. E séculos se passaram, até que a plenitude dos tempos chegou, como Gálatas nos fala. Deus, ele cumpre a sua promessa de maneira surpreendente. Por intermédio de Maria, uma jovem virgem de Nazaré, o Espírito Santo gera ali a vida do Filho de Deus em um ventre humano. Nasce Jesus, o Cristo, o Messias tão esperado, a concretização de Isaías 7,14. Mateus, ao relatar o nascimento de Jesus, ele deixa claro, lá em Mateus 1, 22 a 23, tudo isso, Mateus nos fala, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Aquele bebê envolto em faixas e deitado numa humilde manjedoura era a prova máxima da fidelidade de Deus para o seu povo. O Messias havia chegado, o Messias tão esperado havia chegado, mas não como um rei guerreiro, mas como uma criança frágil, dependente e humilde. Isso é loucura para os homens. Porém, é nessa humildade estava a força do próprio Deus, que decidiu caminhar entre o seu povo, experimentar a nossa dor, sentir a nossa fome, a nossa sede, o nosso cansaço. Deus, ele se fez homem, assim como nós. Aqui nós encontramos o coração da esperança cristã. Deus não ficou distante. Não se limitou a observar a humanidade de um trono celestial intangível. Não. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Deus conosco, não apenas um título poético. Não, ele é literalmente Deus pisando no nosso chão, entrando na nossa história, assumindo a nossa condição humana, viveu, sofreu entre nós. Deus conosco. Emanuel. A sua presença, ela inaugurou o reino de Deus, trazendo cura aos enfermos, libertação aos oprimidos, perdão aos pecadores, luz aos que estavam em trevas. A esperança deixou de ser apenas uma profecia distante, uma ideia abstrata. Ela ganha agora um rosto, ela ganha um nome: Jesus. Essa é a nossa esperança. Jesus sempre foi e sempre será a nossa esperança. Agora, se antes a esperança estava voltada para um futuro distante, após a vinda de Jesus, nós olhamos para o passado e o presente e vislumbramos o futuro com base no que Deus já fez.
Assim como Deus cumpriu as suas promessas, a sua palavra no Natal, enviando o Messias, nós podemos ter a certeza de que Deus continuará cumprindo as suas promessas. Deus não é homem para mentir, Ele cumpre as suas promessas. A esperança bíblica, ela é diferente da esperança humana, em todo o seu fundamento. Geralmente, a esperança humana está ligada a probabilidades, ao que parece possível, ao que parece plausível aos nossos olhos. Nós esperamos que um tratamento médico funcione, que o investimento dê frutos, que um problema pessoal se resolva com o tempo. Mas não há garantias. Não há garantias de que isso vai funcionar. Assim, a esperança humana, ela, embora seja necessária, está presa a uma incerteza de um futuro. A esperança bíblica, por outro lado, é fundamentada no caráter de Deus. O caráter de Deus que nunca muda, é imutável. Ela não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Não se trata de um otimismo vazio, mas da convicção fundamentada em fatos históricos do Deus que prometeu desde Gênesis, que sustentou a linhagem da promessa através de Abraão, de Judá, de Davi, que confirmou por meio dos profetas. Foi o mesmo, no tempo exato, que fez nascer o Emanuel, Jesus, o Deus conosco. Se Deus cumpriu essa promessa que parecia tão improvável, como a de uma virgem receber um filho, que seria o Deus conosco, o que impedirá de Deus cumprir as suas outras promessas? Se Ele veio a nós no Natal, por que duvidar que Ele esteja conosco na escuridão das nossas provações, aqui e agora? Porque nós não confiamos que Deus está conosco hoje. Deus conosco. Emmanuel. Não é um talvez, meus irmãos. É um certamente Ele está conosco. A esperança bíblica diz: Deus é fiel e não falhará. Se Ele fez isso, não há motivos para nós duvidarmos que Ele cumprirá a sua palavra em todas as áreas da nossa vida. Deus continua fiel, mesmo nós sendo infiéis. E a pergunta que fica é como nós aplicamos essa mensagem ao nosso cotidiano, tão marcado por incertezas. A esperança bíblica, meus irmãos, ela nos ensina que, apesar das circunstâncias que são adversas, nós precisamos confiar em Deus, em suas promessas. Nós não devemos desanimar, mesmo quando os fatos parecem às vezes contrários. A esperança nos lembra que Deus tem a sua última palavra. E eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos para nós pensarmos. O primeiro é: confie no caráter de Deus. Confie em Deus. Em vez de basear a sua esperança em resultados imediatos, aprendemos a confiar no caráter imutável de Deus. Se Deus foi fiel ao longo de toda a história, nada o impedirá de ser fiel hoje. Nada. Podemos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, todos os nossos temores, todas as nossas dores, certos de que Ele se importa e Ele intervém em nosso favor. Deus está conosco. Ele ainda está conosco. O Natal prova, meus irmãos, a fidelidade bíblica. O que dizer? Mas o que dizer quando as dificuldades do dia a dia, do desemprego, da doença,
da perda, da solidão. O que dizer quando nós enfrentamos essas coisas? Aqui a esperança demonstra o seu valor mais prático. Ela não promete uma vida sem problemas, sem dificuldades, mas garante que Deus está conosco. Ele continua conosco em meio a todos esses problemas. Nós não estamos sozinhos. A esperança não nos livra necessariamente das tempestades dessa vida. Mas ela nos assegura de que o barco não afundará. Pois o Senhor das tempestades, está presente no barco conosco. Essa é a nossa esperança. Nós devemos confiar nesse Deus que cumpre as suas promessas e que não nos abandona. Ao contrário de apenas um otimismo, muitas vezes ingênuo, a esperança bíblica reconhece a gravidade dos sofrimentos que nós passamos. Ela não minimiza a dor, mas ela nos oferece um horizonte. A doença, por exemplo, pode ser terrível, mas não é o fim da história. Não é o fim da história. A crise financeira, ela é real, muitas vezes, mas ela não define o valor da nossa vida, quem nós somos. A perda de um ente querido, ela é extremamente dolorosa, mas ela não rouba a nossa certeza de que Deus restaura e consola cada um de nós, e de que um dia nós iremos estar com Ele, com esse ente querido novamente. A morte não é o fim. A esperança, ela permeia cada aspecto, cada situação difícil, com a lembrança de que Deus é fiel. Deus é fiel e está envolvido com nós, com o seu povo. Ele é Deus conosco. A esperança messiânica, ela não nos isenta de dificuldades. Ainda vivemos em um mundo marcado pelo pecado, marcado pelo sofrimento, porém a presença do Emmanuel nos garante que nós não estamos lutando sozinhos. Mesmo quando a doença, mesmo quando há desespero, conflitos familiares, a solidão que parece prevalecer, a presença de Deus, a presença do Emmanuel nos assegura que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. A esperança de que Deus está conosco nos dá força para sustentar e suportar essas adversidades da vida. Em nossa rotina, meus irmãos, a esperança pode ser expressada de maneiras simples. É aquele pai que, mesmo diante de dificuldades financeiras, ele persiste em orar, em confiar, em amar a sua família, certo de que Deus proverá o sustento. É aquela mãe que continua orando e orando, certa de que um dia Deus salvará o seu filho. É a pessoa que, diante de um diagnóstico desfavorável, encontra forças para sorrir, para encorajar, para ter fé, pois sabe que Deus continua no controle. É a comunidade de fé que se une em torno da palavra, da oração, do serviço. Mesmo quando a sociedade ao nosso redor mergulha em individualismo e na desesperança, é a nossa comunidade de fé aqui hoje.
que mesmo tendo passado por meio a tantas dificuldades esse ano, separações, até mesmo perdas de pessoas queridas, mesmo pessoas duvidando, não é mesmo? Nós permanecemos firmes, confiando na esperança de que Deus pode fazer. Deus pode fazer uma igreja renascer, mesmo em meio aos ossos secos, não é mesmo? Deus, Ele pode fazer. E nós temos visto a sua fidelidade em nosso meio. Deus é fiel. E nós temos provado da sua fidelidade diariamente nessa comunidade. É o Deus conosco. Ele está aqui. A esperança cristã, ela ilumina as nossas escolhas. É o lembrete diário de que, por mais duro que seja o caminho, Deus supre as nossas necessidades. Deus, Ele cumpre as suas promessas e caminha ao nosso lado. E ao chegarmos ao fim dessa reflexão acerca de Deus conosco, fica claro que a esperança bíblica, ela não se limita ao passado, nem se satisfaz apenas com o presente. Sim, nós celebramos o cumprimento da promessa do Emanuel lá em Belém. A vinda de Jesus comprova que Deus é fiel, que suas promessas são verdadeiras e que, mesmo quando tudo parece perdido, a luz da salvação brilhou em um mundo em trevas. Contudo, meus irmãos, a esperança que se materializou na manjedoura, ela não encerra a sua história ali. Não. Ela olha adiante, além das nossas dores e desafios atuais, projetando-se rumo a um futuro em que o reino de Deus será plenamente estabelecido novamente. A esperança cristã é escatológica também. Aponta para a volta de Cristo, o retorno do Rei que inaugurou um reino indestrutível. Hoje, nós vivemos no já e no ainda não. O reino chegou, pois o próprio Deus andou entre nós. Vemos sinais da restauração, ouvimos ali ecos do seu amor, experimentamos a força do seu Espírito em nós. Entretanto, nós aguardamos o dia em que toda a lágrima será enxugada, quando a morte, a injustiça, o pecado, o sofrimento serão derrotados de forma definitiva. Essa é a nossa esperança, não é mesmo? E é nesse Natal que possamos contemplar o menino na manjedoura, mas lembrando que a esperança que nasceu naquela noite não ficou presa ao passado. Ela pulsa hoje e renova-nos e nos faz ansiar pelo futuro que o próprio Cristo retornará. Ele virá novamente, Ele restaurará a criação por completo e nos fará habitar para sempre na sua presença. Essa é a esperança que nos sustenta, meus irmãos. Se Deus cumpriu a sua promessa ao enviar o Emanuel, o Deus conosco, Jesus, Ele certamente cumprirá todas as demais, encerrando a história humana, não em tragédia, não. Por mais que nós tenhamos visto o mal nesse mundo, o fim de tudo não será em tragédia, mas em renovação. Deus restaurará todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Nós podemos estar vendo caos, desespero, sofrimento, mas no final de tudo, nós estaremos juntos com o nosso Deus.
E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor passará, todo sofrimento passará. Nós estaremos alegres com o nosso Deus. Que a esperança do Natal, meus irmãos, nos faça caminhar com os olhos voltados não apenas para a manjedoura, mas também para o horizonte que virá, quando Emanuel retornará em glória. Essa esperança confirmada no passado, presente em nosso cotidiano e projetada no futuro, é o verdadeiro presente divino que o Natal nos relembra. Assim vivamos hoje, meus irmãos, como que quem já antevê o amanhã perfeito, certos de que aquele que veio um dia voltará, e nele a nossa esperança jamais será frustrada. Amém. Vamos orar. Ah, Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque, mesmo a meio a tantas dores que nós passamos por aqui, Pai, mesmo a meio de tanto sofrimento, tantas perdas, tanto caos, Pai, tantas notícias devastadoras, Pai, a nossa esperança não morreu. Ela vive, ela tem um nome, ela tem um rosto. É Jesus. Tu és a nossa esperança, Pai. A mesma esperança que sustentou o povo de Israel por tantos séculos e séculos. É a esperança que sustenta cada um de nós, Pai. De que tu cumpres as suas promessas. E que assim como tu cumpriu a promessa do Emanuel, que viria um dia e salvaria o seu povo dos seus pecados, nós aguardamos, ansiosos, a promessa de que um dia tu voltarás, Pai, e nos levarás contigo, Deus. Nós ansiamos esse dia, Pai. Nós aguardamos esse dia. A nossa esperança está nesse dia, Pai. E também no presente, onde nós sabemos que mesmo meio a tantas coisas, o Deus conosco continua presente na vida de cada um de nós. Tu não nos desampara. E é por isso que nós podemos confiar e depositar toda a nossa esperança em Ti, Pai. E obrigado por isso. E que nós possamos, a cada dia, confiar naquilo que Tu já fez, Pai. Olhando para o nosso presente hoje, nas circunstâncias que nós passamos, sabendo que Tu ainda está conosco e confiando no futuro vindouro de paz e felicidade diante de Ti, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos e depositamos toda a nossa esperança. Amém.